Bom dia a todas e todos, estudantes, professores. Eu sou Marilúcia Moura, sou jornalista de ciência há mais de 3 décadas. Um dos meus orgulhos é ter criado e sido diretora da revista Pesquisa FAPESP. Depois, nós criamos esse projeto Ciência na Rua, que é um projeto de jornalismo científico voltado à população de 14 a 25 anos. Nós queremos interessar realmente esse público jovem no Brasil, principalmente, como nós temos assim uma vontade de ser inclusivos, então, principalmente os jovens das periferias deste nosso vasto país, nas notícias de ciência e, quem sabe, além de ampliar um pouco esse diálogo para ampliar a cultura científica no país, quem sabe despertar também novas vocações científicas. O Ciência na Rua é um projeto que começou em 2015, é apoiado neste ano de 2020 pelo Instituto Serrapilheira, e neste momento nós estamos em processo de transformação numa organização não governamental, o Instituto Ciência na Rua. E, como tal, o Ciência na Rua, o Instituto Ciência na Rua, vai depender sempre bastante de doações de instituições capazes de entender a relevância desse projeto de jornalismo científico voltado para essas populações jovens, né? A cultura do Brasil será tanto mais, a cultura popular do Brasil será tanto mais ampliada e forte quando também incorporar essa dimensão fundamental da ciência, né? Fundamental na vida contemporânea. Bom, por conta disso, aliás, nós temos amanhã nós estamos nos ligando, amanhã é o dia de doar, e aí nós estaremos nos ligando a essa grande campanha que há no Brasil do Dia de Doar, e quem quiser ver, basta entrar no site do Ciência na Rua para ver como pode contribuir para a sustentação do nosso projeto. Eu queria dizer para vocês que essa experiência aqui com o projeto Ceramicando, essa parceria com o Ceramicando, é de fato uma experiência nova e resulta de uma provocação que me foi feita simultaneamente pela Lara Campeão e pelo Irá Araújo. Gostaria de dizer que a Lara, logo vocês vão ter mais detalhes de quem são as pessoas aqui reunidas comigo, a Lara queria fazer a divulgação científica, precisava fazer a divulgação científica do projeto Ceramicando, né, dessa bela iniciativa que é o Ceramicando. E claro que a pandemia, assim como atrapalhou bastante as iniciativas presenciais do Ciência na Rua, atrapalhou também aquelas iniciativas que Lara tinha pensado em relação ao Ceramicando. E aí, através do Irá, eu conheci a Lara e ambos me propuseram pensar juntos alguma coisa que desse um âmbito de divulgação científica ao Ceramicando. E foi daí que surgiu essa proposta de fazer 3 entrevistas coletivas, né, usar, portanto, uma ferramenta típica do jornalismo para falar com os estudantes e com professores e com outros públicos sobre o projeto Ceramicando. Bom, a primeira dessas entrevistas será com o Irá Araújo. E o nome, nós chamamos esse experimento todo de diálogos, né? São diálogos sobre a história dos materiais, né? Sobre os materiais e suas histórias. E essa primeira é a magia da cerâmica. E quem vai falar, então, sobre isso, quem vai responder as perguntas sobre isso, é o Irá Araújo. O Irá tem 35 anos, é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus de Piracicaba, desde 2014. Ele é físico, é mestre e doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos
E ele é o coordenador das atividades do Ceramicando, no IFSP. E o Ceramicando é uma ação de ensino, pesquisa e extensão que busca nuclear, a partir dos conceitos de tecnologias cerâmicas, um amplo conjunto de discussões sobre arte, cultura e ciência. Então, veja, a partir do trabalho com um material fundamental, né, em toda a questão da engenharia de materiais, ele consegue trabalhar um amplo leque que envolve arte, cultura e ciência com seus estudantes. A propósito, Araújo foi um dos semifinalistas do FameLab Brasil 2020, sobre o qual eu pretendo publicar um texto hoje no Ciência na Rua. Bom, depois disso eu queria apresentar para vocês Lara Campeão, que, portanto, tem muita responsabilidade nessa nossa experiência. Lara Campeão tem 19 anos, é aluna do 4º ano do ensino médio integrado ao técnico em informática do IFSP Piracicaba. E a Lúcia está se preparando para o vestibular, está num momento assim de estresse, tensão. A Lúcia Arquejada tem 19 anos, está no 2º semestre de Engenharia Mecânica do IFSP e fez ensino médio integrado com curso técnico em Mecânica Industrial no IFF. Vinícius Almeida é estudante do 3º ano do ensino médio integrado ao técnico em manutenção automotiva. Tem 17 anos e é de Piracicaba. Bom, feitas essas apresentações, eu vou coordenar aqui essa entrevista coletiva. E, nesse sentido, estou passando a palavra para a Lara. É sua palavra, Lara, para fazer a primeira pergunta para o Irá. Beleza, obrigada. Bom dia, gente. Todo mundo está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui. Então, vamos lá. Irá, queria que você apresentasse primeiro o que você acha relevante do seu projeto, se apresentar. E a minha pergunta é sobre, para iniciar mesmo, o que é cerâmica, assim? Para o pessoal que está assistindo, para a gente mesmo, que você desse esse primeiro explicação. É só prato, é azulejo, é vaso? Como que é que isso funciona? E o que isso flerta com a ciência? Porque a gente está aqui para debater ciência. E o que a cerâmica tem a ver com tudo isso? Olá, bom dia a todas, todos. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que vocês verão, assistirão depois. Né? Então, isso mesmo já foi apresentado, sou professor no Instituto Federal, Campus Piracicaba, e, em tese, o que é o Ceramicando é a proposição mesmo, né, de estudar cerâmicas no aspecto científico, no aspecto artístico, no aspecto de construção na sociedade, e tentar relacionar, a partir daí, ter projetos distintos, projetos de extensão como esse daqui, projetos de iniciação científica, projetos de ensino, como trabalhos de curso. E a ideia é que ceramicando, quer dizer, fazendo cerâmica e estudando cerâmica, a gente pode muita coisa. Então, é uma ação mesmo contínua. E o que é cerâmica? É prato, é louça sanitária, é vaso, né? Essa é uma das melhores perguntas. É telha, né? Quando eu falava que estudava cerâmica, logo no começo, muitos amigos meus perguntavam se eu tinha me dedicado a estudar telha, né? E aí, quando eu falava que eram cerâmicas sustentáveis, a brincadeira seguia, né? É isso, é telha sustentável que você está estudando. E aí é muito engraçado, porque quando a gente vai curioso, o que é cerâmica? Cerâmica é um grande grupo de materiais. Então, a gente no dia a dia convive basicamente com 3 grandes grupos, né, de materiais, de classes de materiais. São os plásticos mesmo, que a gente convive a todo momento, muitos utensílios domésticos em casa, os metais, né? Então também temos muitos utensílios domésticos em casa, e as cerâmicas. E a cerâmica é uma grande classe, né? Que então vai reunir elementos lá da tabela periódica, e essa grande classe ela vai aparecer desde o seu prato, é muito verdade, o prato é cerâmica, vai aparecer ali na sua caneca, a caneca é cerâmica, e vai aparecer no seu celular.
né? E aí todo mundo fica surpreso, por quê? Porque as cerâmicas, ela na verdade também constitui uma classe de materiais muito ampla, né? Então, do ponto de vista químico, vou falar assim, é um metal com um não metal ligados de múltiplas maneiras, em múltiplas organizações atômicas, geométricas, lindas, complexas, e essa complexidade, essa diversidade, olha que legal, a diversidade que está lá no aspecto atômico das cerâmicas traz uma versatilidade muito grande. Essa diversidade, quer dizer, tem cerâmica de todo jeito do ponto de vista atômico, e por isso tem cerâmica que serve para tudo. Então, essa é a primeira tentativa de falar o que é uma cerâmica. Obrigada, Irá. Lúcia, sua vez agora de fazer uma pergunta para o Irá. Muito bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. O Irá, agora a gente quer saber quais são as fronteiras mais avançadas na área de materiais e como a cerâmica responde a isso. Por que estudar cerâmica? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, Lúcia. Quando a gente fala em materiais, é um setor da tecnologia muito interessante. Por que muito interessante? Porque, primeiramente, ele é estratégico, então é muito comum a gente ver esses super filmes tecnológicos ou desenhos com super-heróis, e normalmente eles estão amparados, né, de algum material, quer dizer, de algum objeto com algo mágico, né? Então, seja um martelo, seja uma capa de invisibilidade, por aí vai. Quer dizer, então, esses objetos, para carregarem superpoderes ou aspectos mágicos, esses objetos precisam ter características especiais. E é lógico que o martelo do Thor ou o escudo, né, de um orixá, eles são simbólicos, isso é verdade. Só que a gente também está observando materiais super fortes, materiais super transparentes, quer dizer, materiais super alguma coisa. E aí por que eu digo isso? Porque, por outro lado, mexer com materiais está no berço das civilizações, né? Então, todas as civilizações sempre fizeram de tudo para manusear, quer dizer, para dominar as técnicas de manuseio de materiais, para fazer ferramentas, seja ferramentas para alimentação, ferramentas para caça, ferramentas de luta e guerra, ferramentas de culto religioso, ferramentas assim. Então, na verdade, você tem também lá no berço da civilização sempre uma busca por domínio de técnicas. E quais são as fronteiras que você diz? Houve um boom realmente na tecnologia, né, dos materiais, que é quando passou-se a entender muito bem a estrutura da matéria, entender os átomos, os modelos atômicos, como eles são ligados, como que isso, então, se correlaciona com o que a gente vê no dia a dia. Na hora que conseguiu se entender isso muito bem, se olhar em bons microscópios e tudo mais, aí, na verdade, você teve um grande crescimento aí das tecnologias, pensando nas tecnologias atuais. Então, uma grande fronteira é você dominar as coisas em escala nanométrica, né? O que seria nanométrica? Bom, nanométrica é, na verdade, um milésimo da espessura de um fio de cabelo, mais ou menos. Então, se você conseguir dominar as coisas, controlar as coisas nessa escala, quer dizer, nesse tamanho, você consegue maravilhas do ponto de vista, né, de grandes tecnologias, de possibilitar tecnologias, né? Então, essa é uma grande fronteira. A outra fronteira que eu vou colocar também ainda é de fazer esses super materiais mais acessíveis, porque a gente vai ver mesmo super soluções tecnológicas. A gente ainda não tem a capa da invisibilidade, é verdade, mas né, assim, materiais que pudessem ser super fortes, super elétricos ou super, né, resistentes à temperatura, ou até mesmo materiais inteligentes, isso já é possível, é verdade. Qual que é o grande desafio? Não é mais ter materiais inteligentes, é ter materiais inteligentes e acessíveis para todo mundo. Essa também eu acho que é uma outra fronteira. Como fazer com que essas super tecnologias não sejam super caras e inacessíveis. Eu vou colocar essas duas fronteiras primeiro. Sua vez, Vinícius.
Primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui falando com todos. Bom dia, Irá, bom dia a nossa audiência também. A minha pergunta, ela vai um pouco para o lado dos aspectos étnicos da cerâmica. A gente sabe que a cerâmica ela teve uma importância muito grande para o desenvolvimento de alguns povos do continente africano, né? Os egípcios e várias outras populações da África subsaariana. Na sua visão, Irá, o que toda essa história do uso da cerâmica na antiguidade nas mais diversas áreas, né? Engenharia civil, confecção de utensílios de cozinha primitivos, o que esses aspectos eles podem nos revelar sobre o componente étnico desse material, da cerâmica? Perfeito. Muito boa pergunta, Vini. Eu sempre brinco que fazer cerâmica, a maioria de nós entende qual que é o princípio básico de fazer cerâmica. É fazer tijolo, né? É fazer tijolo, que é basicamente pegar barro, pegar argila, modelar, e aí para modelar, muitas vezes você vai umedecer, você modela, e depois, para fazer o tijolo, você vai colocar ele no forno, né? Para ele se consolidar de certa maneira. E esses processos de fazer cerâmica, por mais que pareça que eu estou falando brincando, é pegar barro, argila, fazer a bolinha e colocar dentro do forno, é isso mesmo que se faz para todos os tipos de cerâmica. Quer dizer, é você cuidar do material do qual a cerâmica é feita, colocar esse material em alta temperatura e você terá. Essa técnica, ela existe desde os primórdios da sociedade. Quer dizer, muitas civilizações, depois que descobriram a possibilidade de aquecer, muitas civilizações passaram a fazer isso, né? Então, realmente, você, quando visita um museu, seja um museu Afro-Brasil, por exemplo, né, seja um museu internacional, e você vai ver as coleções de artefatos, as coleções de objetos que eram muito importantes, você vai observar que naqueles museus sempre existem cerâmicas, né? Sempre existem. Então, você vai olhar ali, pô, isso aqui parece um vaso. Só que você vai encontrar isso tanto para a parte artística, como também você vai encontrar isso lá na parte relacionada à espiritualidade e religiosidade, ou a parte relacionada a costumes e tradições de uma determinada região. Porque também existe uma simbologia a partir do barro eu faço alguma coisa. Quer dizer, existe uma simbologia espiritual, basicamente, de eu pegar um pedaço de barro que, por enquanto, não é nada, ainda não tem, para mim, uma utilidade técnica, não é uma ferramenta, e eu passar por um processo de transformação. Um processo de transformação onde esse pedaço de barro, agora sim, ele vai virar uma grande ferramenta, ele vai virar algo que eu possa utilizar. Então, quando a gente vai olhar todas as cerâmicas que foram construídas, as cerâmicas chinesas, elas têm tecnologias específicas, é verdade, mas elas também carregam aspectos da cultura daqueles povos que faziam. As cerâmicas fabricadas, eu uso o termo mesmo, cerâmicas, pelos povos incas, astecas, eles vão carregar as tecnologias que esses povos tinham ali e também vão carregar aspectos culturais daqueles povos. E a mesma coisa quando a gente olha para os povos africanos. Você vai olhar as cerâmicas africanas preparadas, quer dizer, seja as cerâmicas que a gente encontra lá ainda em museus de acervo africano, ou seja, as cerâmicas que foram produzidas logo no primeiro momento, que as pessoas saíram, né, quer dizer, que as pessoas foram retiradas da África pelo processo de escravidão. Quando essas pessoas chegam nos novos lugares, elas carregam um aspecto de cultura muito forte. Então, na hora que a gente vai ver essas cerâmicas da coleção já de cerâmicas brasileiras, a gente vai conseguir perceber muita coisa ali, muitos elementos da cultura africana. Até porque os povos africanos, eles não só dominavam, né? Quer dizer, lembrando que tem muitos povos, a África é muito grande. Né? Então, assim, não só dominavam as técnicas de cerâmica, mas dominavam técnicas incríveis de mineração. Técnicas que foram aproveitadas depois no Brasil, na época da mineração. Quer dizer, então já existia ali um conhecimento. Então, sempre que eu falo de cerâmica, esse conhecimento cultural do como fazer cerâmica, do que significa cerâmica, do que significa o processo, quem são as pessoas
Então, não só a questão étnica, né? Quem eram as pessoas que dominavam as técnicas de cerâmica na África? Na África, quem dominava, você vai ver relatos que eram as mulheres. Na verdade, as mulheres eram as grandes ceramicistas, cientistas das cerâmicas ali. Elas dominavam as técnicas da modelagem, elas dominavam as técnicas da queima. Então, olhar para a história, né, da cerâmica, olhar para a história do seu prato, do vaso sanitário, dessas coisas que você tem na sua casa, do vaso de uma maneira geral, é você olhar sempre para um monte de cultura de muitos povos, né? Então, de novo, há muitas e muitas cerâmicas por aí. Se a gente pega o livro, você vai ver lá, cerâmica, um capítulo inteiro de cerâmicas chinesas. E aí ali a gente vai ver assim, genialidade, né? A gente vai pegar um capítulo inteiro de cerâmicas de povos indígenas no Brasil também, a mesma coisa. Então, se a gente pudesse, imagina que legal se a gente fosse mapeando ao longo do Brasil, né, as várias etnias indígenas que a gente tem. Então, de repente, como que seriam as cerâmicas, né, dos povos Guarani? Pô, seria uma coisa. Como que seriam as cerâmicas produzidas pelos povos Cariri? Seria outra coisa. E olha que riqueza. E aí, se a gente tivesse essa possibilidade de olhar para essas cerâmicas, a gente ia conseguir, na verdade, entender também os aspectos culturais que tem ali. Então, de vez em quando as pessoas acham sítios arqueológicos, também quando se consegue, nesses sítios arqueológicos, resgatar alguns objetos, também se consegue entender muito sobre a cultura daquela época, daquele povo, daquela civilização, os hábitos, né? Então, olha que interessante, olha do ponto de vista étnico, né, como você traz isso, quanto que a gente pode examinar do ponto de vista das cerâmicas. E aí as pessoas podem até falar para mim, o professor, mas isso é para tudo, né? Só que o grande grupo de materiais, que são os plásticos, a gente fala plástico, alguém pode ficar bravo comigo, o nome é polímero, ele é mais recente, né? Então, os polímeros artificiais, porque tinha os polímeros naturais, né? O grande exemplo mesmo acaba sendo o produto da seringueira, um grande exemplo. Só que esses artificiais, como a gente tem hoje, a garrafa de coca, vamos pensar assim, a garrafa de água, hoje eles fazem parte de uma tecnologia mais recente. Então, quando a gente olha os metais e as cerâmicas, muito mais antigo. E aí eu volto para as cerâmicas. Porque as pessoas comiam com cerâmicas, as pessoas comiam em cerâmicas, as pessoas cozinhavam em cerâmicas, as pessoas guardavam água em cerâmicas. Até hoje, muitos de nós temos aquele filtro de barro, aquele filtro é um filtro cerâmico que dentro tem uma peça cerâmica. Né? Então, olha como que as cerâmicas participavam das vidas das pessoas. Beleza. Eu queria, antes de passar para uma segunda rodada dos nossos estudantes e entrevistadores, eu queria lhe propor o seguinte: você foi do tijolo, aquela bolinha amassada e posta no forno, e é a partir dele que você fala e chega até os materiais inteligentes e diz que é preciso que eles sejam inteligentes, mas não apenas isso, sejam também acessíveis. Para a gente tornar isso ainda mais claro, eu queria lhe propor que desse alguns exemplos do que é que você está falando quando fala em materiais inteligentes e acessíveis, não apenas a capa de invisibilidade, mas aquilo que a gente está mesmo buscando, em termos de alta tecnologia e tal. Isso tem também alguma coisa a ver com os experimentos em supercondutividade? Tem. Então, assim, se a gente vai para o exemplo da supercondutividade, os supercondutores que são esperados, assim, quer dizer, faz muitos anos que eles foram descobertos, só que em condições não viáveis, né? E aí, na verdade, os supercondutores, uma das possibilidades é que eles sejam cerâmicos, né? Então, essa é uma verdade. E então, conseguir fazer, né, os supercondutores funcionar na temperatura ambiente é um grande desafio de tornar acessível, né? E assim, supercondutores hoje assim, do ponto de vista de tecnologia, a gente entende que eles seriam capazes de viabilizar muitas
muitas coisas, assim, na verdade, reduzir custos, viabilizar conexões muito mais rápidas e por aí vai. E aí, também, eletroeletrônicos ainda menores, né? Vamos pensar assim. Do ponto de vista de tecnologias, então, assim, olhando lá para a cerâmica, né, que não passa então, só pelos supercondutores, os supercondutores, eles ainda estão assim, num universo de desejo, assim, ainda um pouco mais de sonho. Mas hoje é mais palpável, a gente pode pegar, por exemplo, o que seria um material inteligente, né? Então, quando vai se fazer implantes de próteses, né, uma parte do implante é feito de material cerâmico. É sempre. Né? Então, às vezes é uma liga metálica mais um material cerâmico. Mas sempre existe ali a questão de um material cerâmico. Um material inteligente seria, por exemplo, uma cerâmica que tivesse uma liberação controlada de remédios e nutrientes. Então, eu faço a minha cerâmica e eu tenho um controle dela tão grande, mas tão grande, que eu consigo embutir alguns medicamentos nessa cerâmica, e aí eu sei que na hora que eu colocar essa prótese, ao longo do tempo, esses medicamentos eles vão sendo liberados, quer dizer, os medicamentos adequados, na taxa de liberação adequada, eles vão sendo liberados. E podem ser medicamentos, por exemplo, que ajudam, né, o processo de não ter rejeição, medicamentos que ajudam também o processo de absorção pelo corpo. Isso é extremamente interessante. Ainda, né, assim, de super tecnologia, a mesma coisa se eu pudesse, em grandes plantações, colocar por debaixo uma cerâmica, mesmo uma placa cerâmica. Pô, mas uma placa cerâmica, pessoal, a mesma coisa. Então, imagina que você tem uma placa cerâmica que vai embaixo. Então, você tem um vaso. Vamos fazer o nosso primeiro vaso inteligente. Você faz o vaso e você já faz o vaso de uma cerâmica que vai liberando nutrientes. Quer dizer, você tem a liberação controlada de nutrientes ali. Então, você já tem tudo pronto. E aí você tem, por exemplo, assim, com isso, você teria a viabilidade de fazer plantações, né, de culturas que são menos comuns em lugares com maior dificuldade, seja por condições climáticas, dificuldades de acesso e outras coisas. Né? Então, você teria essa possibilidade. Como tornar isso acessível? Né? A cerâmica, gente, ela é feita de coisa da terra. Então, é isso, assim, né? Cerâmica é feita de coisa da terra. Então, do ponto de vista de matéria-prima, em geral, a gente tem muito, ainda mais no país. Como tornar acessível? Como que a gente faz esse processo do meio do caminho mais acessível? O Brasil é um dos grandes produtores de cerâmica. Aí você fala, professor, está tudo resolvido. Então, tá tudo ótimo. Mas o Brasil é um dos grandes produtores de cerâmica, de um grupo de cerâmica que chamamos, às vezes, de cerâmicas vermelhas, que são essas cerâmicas mesmo do vaso, que é essa cerâmica do piso. Né? Então, o piso da sua casa é cerâmica. O azulejo da sua casa é cerâmica. E o Brasil é um dos grandes produtores disso. Né? Pô, um dos grandes produtores. Então, o que a gente precisaria aqui para tornar mais acessível? Um movimento mesmo de valorização da ciência, quer dizer, de investigação, de usar essas grandes estruturas e todos esses conhecimentos também, né, para desenvolver essas cerâmicas mais tecnológicas, vamos falar assim. Né? Então, essa seria uma possibilidade de viabilizar. Porque conhecimento o Brasil tem, matéria-prima o Brasil tem. Agora, o que faltaria mesmo para a gente seria essa ideia, assim, como que a gente disponibiliza, como que a gente tem a possibilidade de fazer isso em larga escala. E aí você precisa de pessoas estudando isso. Né? Então, aí a gente vem do processo da educação. Quer dizer, então, você pode ser uma pessoa que faz cerâmica e é um cientista, uma cientista, né? Não há problema nenhum. Quer dizer, e isso seria muito interessante. Então, se a gente tivesse um grande incentivo nessa área, quer dizer, nessa perspectiva, esse seria um caminho, né, de avançar talvez um pouco na viabilidade, de viabilizar. Né? Então, como? Aí a gente vai para as escolas, né? Como que a gente faz? Como que, quer dizer, a gente precisa, né? Todo mundo na escola precisa lembrar que um cientista é normal. Às vezes tem isso, né? Então, às vezes, aquela estudante está olhando a gente e fala assim, pô, mas esse cara aí está falando que eu posso ser cientista,
ele é cientista, quer dizer, esses outros 3 estudantes também são cientistas? Sim, nós, assim, né? Nós fazemos ciência. E quando você tem ciência sendo feita por todas as idades, gente de 14 anos fazendo ciência, gente de 16 anos, gente de 20 anos, de 22 anos, de 25 anos, de 30 anos, 40, todo mundo fazendo, aí você vai viabilizando. Né? É um jeito de pensar. Só para esclarecer, nessa área de fronteira de pesquisa com materiais cerâmicos, nós, na verdade, temos alguns centros de pesquisa no Brasil trabalhando com isso. Você poderia citar alguns, e logo depois que você terminar de falar esses centros que você vê avançados, já trabalhando na fronteira de materiais, aí a Lara já pode pegar e fazer a pergunta seguinte dela. Mas eu gostaria que você dissesse um pouco, não mapeasse, mas desse alguns exemplos de alguns centros que estão, sim, trabalhando perto da fronteira do conhecimento em cerâmica. Lógico. O primeiro é o CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia em Materiais. O CNPEM é um complexo que fica em Campinas, ele fica ao lado da Universidade Estadual de Campinas, ao lado da Unicamp, e ele hoje é nosso maior centro de pesquisa, né, nisso, nas fronteiras com novos materiais. Ele é o maior, ele é referência no mundo, ele é referência, né, assim, é o maior da América Latina, então ele é fantástico, Agora a gente está na situação da pandemia, mas quando não, o CNPEM, ele abre, né, portas para a comunidade, né, de vez em quando, para visitas, mas ele é fantástico. Assim, ele é um exemplo. E o CNPEM, lá dentro, ele é um complexo gigantesco, lá dentro há vários laboratórios. Então, Laboratório Nacional de Nanotecnologia, né? Então, assim, lá tem um monte de equipamento só para trabalhar nas fronteiras, para ficar investigando como é que a gente avança um pouco, como é que deixa o material inteligente. Lá existe o Sirius, né? O complexo Sirius, que acabou de ser construído, então que é um complexo de luz, né, e radiação, quer dizer, um complexo com aceleradores de partículas e um complexo inteiro pensado para descobrir coisas novas, né? Que é algo muito legal. Quando a gente pensa quais são os desafios da cerâmica, as fronteiras dos materiais, a gente está pensando em fazer coisas novas. E o Brasil tem esse grande centro, esse super centro, né? Então, ele é fantástico. Então, ele já existe há alguns anos. A gente pode pensar em outros exemplos também que trabalham em conexão. O IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, ele também é um centro, fica em São Paulo, assim, que trabalha bem na fronteira mesmo. A gente tem o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, é outro lugar assim, que fica trabalhando na fronteira da fronteira. E no Brasil, o que acontece, né, Marilúcia, é que muitos desses centros de pesquisa, assim, de avanço nas fronteiras, eles estão dentro das próprias universidades. Então, se tiver uma universidade pública, uma faculdade pública, às vezes perto de você, tenha certeza que lá também tem um centro que está investigando avançar nessas fronteiras. Então, lá aqui no Instituto Federal, a gente tem um pequeno laboratório que está tentando fazer isso. Se vai em São Carlos, tem lá, em Campinas, em São Paulo. Também existem esses centros que estão tentando avançar mesmo, né? Então, as pessoas se dedicam 24 horas a tentarem avançar nessas fronteiras. É deixar o material inteligente, é chegar nos supercondutores. A capa da invisibilidade, eu prometo que isso talvez vai demorar. Eu dei um exemplo aqui, mas essa demora. Mas esses são grandes lugares, né? E uma das coisas muito importantes seria assim, e se nós pudéssemos fazer com que todo mundo, todos os estudantes, todas as estudantes de todas as escolas públicas, que são muitas, que é a maioria, né, do Brasil, tivessem a oportunidade de pelo menos um dia ir visitar um desses centros. Pode ser que essa pessoa vá lá, visite o centro e fale assim,
adorei, mas eu quero ser músico. Ótimo, não tem problema nenhum, tá? É fantástico. Porque pode ter também aquela pessoa que vai lá, visita e fala assim, é isso que eu queria na minha vida, né? Assim, pô, eu queria ver um pessoal que é cientista como esses daí, assim, e é assim que a gente se apaixona, né? Então, pode ser também, hoje você pega em casa a caneca e fica olhando, tá, o que é, né? Mas seria muito importante que todo mundo visitasse. Massa. Uira, minha pergunta agora tem um pouco a ver com essas suas respostas, que você falou assim, né, dos usos atuais, que é tudo muito super, super cerâmica, super material, tem que ter acessibilidade, tem que ser pensado, feito em escala, mas eu queria saber a relação do meio ambiente com isso. Porque você tinha comentado, né, que é terra, é fácil de achar, mas isso em grande escala, como que funciona? O fazer cerâmica é algo poluidor? Como que isso funciona? E se tem perspectiva para isso, assim? Fantástico, Lara. Assim, fantástica pergunta. Quer dizer, fazer cerâmica é algo que polui, né? E aí são dois lados. Eu disse, o Brasil é um dos maiores produtores de cerâmica do mundo. Então, fazer cerâmica em larga escala, quer dizer, grandes fábricas, envolvem grandes processos, né, de funcionamento de grandes fábricas. Como para fazer cerâmica tem uma parte aí que a gente precisa colocar no fogo, esquentar mesmo, e é isso que se faz, né? Se coloca num forno grande. Lá atrás, né, as civilizações antigas, elas faziam os próprios fornos, assim, né? Às vezes construíam fornos de barro, aí colocavam as coisas para queimar ali, deixavam aquecendo por dias para ficar, ou até mesmo os fornos subterrâneos eram feitos. Então, você vai ver algumas gravuras de algumas etnias indígenas, o que eles faziam? Eles faziam um buraco mesmo, e aí faziam um jeito de que o chão ali aquecesse. Hoje não se faz mais isso, então hoje, na hora que você vai precisar colocar num forno, né, você tem duas opções. Uma é gastar bastante energia elétrica, né? Então, e a outra opção é se você colocar as coisas para queimar. Colocar as coisas para queimar, como carvão, lenha, a gente já tem que abolir, porque do ponto de vista de sustentabilidade é o menos sustentável possível. E é o menos sustentável não só pela emissão de poluentes, é o menos sustentável porque a gente às vezes precisa pensar na saúde dessas pessoas que estão colocando lá as coisas para queimar, né? Então, assim, os casos que a gente tem de trabalho infantil nesses lugares que produzem tijolos, por exemplo, são muito grandes. Então, não é só o meio ambiente, né? Ser sustentável vai passando por muitas outras coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, gasta muito, sim. Por outro lado, você tem muitas cerâmicas que vêm como alternativas para a sustentabilidade. Né? Então, assim, tem muitas cerâmicas que são pensadas para gerar energia sustentável, gerar energia limpa, para ajudar em processos, por exemplo, de biodiesel. Então, tem muitos materiais cerâmicos que vêm nessa linha. Então, para fabricar cerâmica, o que a gente precisa se atentar é para essa responsabilidade da produção em larga escala. É isso, né? Então, como ser responsável consumindo energia elétrica, como ser responsável no descarte, né, das coisas, porque sempre sobra, né? Como que a gente faz com lixo industrial. E aí, do ponto de vista das novas cerâmicas, tem que ficar atento, é isso mesmo. Tem novas cerâmicas para gerar energia a partir de hidrogênio. Quer dizer, então, assim, tem muita gente que fica tentando fazer isso, né? Tem novas cerâmicas que vão trabalhar na questão dos veículos automotores, né, dos carros elétricos. Também está envolvido ali, né? Então, nessa linha. Lucy, sua vez. O Irá, ainda pensando nas novas aplicações, né, de cerâmicas avançadas, de supercondutores, eu queria saber qual que é o papel da cerâmica no setor da energia, como que ela pode ajudar na eficiência de conservação de conversão de energia, por exemplo. Perfeito, Lúcio. Então, assim, puxando a linha, né, da Lara também, então quando a gente vai falar de gerar energia sustentável,
a gente tem uma grande preocupação, é trabalhar com processos de geração de energia que não emitam poluentes. Né? Então, assim, pronto, sem emissão de poluentes e sem grandes impactos. Né? Então, assim, sem plantas de construção gigantes que gerem grande devastação. Tá? Então, mecanismos de gerar energia, hoje a gente tem muitos. Você tem a energia eólica, é verdade. Você tem a energia fotovoltaica, né? Quer dizer, você tem a energia solar. E em muitas placas solares, hoje você pensa em cerâmicas que vão nas placas solares. Né? É isso. Então, assim, então, tem cerâmica que vai na placa solar? Tem cerâmica que vai na placa solar também. Né? E aí a gente pode pensar, a gente chama de processos eletroquímicos. Então, tudo que parece um pouco gerar energia a partir da bateria, gerar energia a partir da pilha, tudo que parece um pouco, é uma boa ideia também. É uma super boa ideia. Aí, onde que as cerâmicas aparecem? Alguns desses processos para gerar energia, eles só geram energia suficiente em alta temperatura. Às vezes é isso, né? Então, assim, o processo é muito legal, não polui, tal, mas na hora que você vai fazer a conta, só dá certo para sustentar o bairro, né? Então, eu tenho um bairro, vou lá, nós do bairro fizemos aqui, ou nós, a escola e o bairro, fizemos a reunião, a gente queria uma alternativa de energia limpa, de energia sustentável. A gente vai mapear essa. Algumas delas só dariam certo se funcionassem em alta temperatura, sei lá, 600 graus. Aí, mas isso é um problema? Como a gente pode usar cerâmica, não. Porque a cerâmica ela é muito versátil. Né? Então, assim, uma das aplicações é porque ela sempre vai aguentar trabalhar em temperaturas altíssimas, sem derreter, sem quebrar, sem nada disso. Então, essa é uma grande possibilidade de aplicação da cerâmica quando a gente pensa em geração de energia. Tudo aquilo que envolve alta temperatura. E tudo aquilo que envolve ambiente muito hostil, eu vou falar assim, né? Quer dizer, muito rude, a cerâmica é bom. Né? A gente fala que a cerâmica ela é um tipo de material que suporta muita coisa. Então, o ambiente corrói muito, põe cerâmica. O ambiente raspa muito, põe cerâmica. O ambiente, ele aquece muito, põe cerâmica. Aí, de novo, o pessoal fala assim, Irá, você fica parecendo aqueles vendedores, né? Põe cerâmica em tudo, né? Põe cerâmica que funciona. Lembra que eu falei lá no começo? A cerâmica ela é muito diversa. E aí, como ela é muito diversa, ela serve um pouco para tudo mesmo. Né? Ela vai servindo para tudo. E aí, não só a cerâmica, às vezes a combinação da cerâmica com mais alguma coisa. Então, às vezes as pessoas ficam pedindo exemplo, né? Professor, fala um outro exemplo aí da cerâmica, fugindo um pouco da energia. Os primeiros ônibus espaciais que foram lançados, né, os primeiros foguetes, eles tinham um problema do superaquecimento. E aí, por mais, né, que o ônibus espacial, o foguete, ele fosse feito com muito metal, na hora que ia superaquecer, então quando a gente vê aqueles filmes e vê assim o foguete, a cápsula quase pegando fogo, o único material que ia aguentar aquilo era a cerâmica. É a cerâmica. Então, todos eles têm ali também junto uma camada de cerâmica que é para proteção térmica. Então, aí volta nessa questão assim, né? Em altas temperaturas, vamos pôr cerâmica que ajuda. Outra coisa, aí, né, já tentando encerrar a resposta, é possível fazer cerâmica que a gente coloque coisas dentro. Então, aí você fala assim, professor, em que escala? Não deu para entender. Né? Então, dá para, assim, não estou falando da vasilha, do pote que você põe água dentro. Na hora, lá dentro da cerâmica, na hora que a gente pode fabricar uma cerâmica que esteja cheia de buracos, mas buracos muito bem controlados e muito minúsculos, né? A gente vai chamando de poros, né? E não dá para ver a olho nu, mas esses poros são fundamentais. O filtro lá que a gente falou, né? Tem o filtro de barro, tem a vela no filtro, né? E aí, esses filtros, normalmente, eles têm um monte de poros, um monte de buraquinho. A gente também pode colocar coisa nesses buraquinhos.
pode colocar combustível, por exemplo, o gás é cheio de hidrogênio. Então percebe que a cerâmica, ela também permite essa ideia, ou muitas ideias, de acoplar, né, com outras coisas. Quer dizer, ela não precisa estar sozinha. Ela também pode ser um meio que você vai colocar muitas coisas ali, né? E aí, para captura de energia, para geração de energia, né, isso é bem, bem interessante. Desculpem aí, estava olhando aqui o chat. Eu vou passar direto para Vini, mas antes de passar para Vini, só dizer o seguinte, eu estou aqui imaginando, a Lara vai ter o trabalho de fazer um texto sobre toda essa entrevista coletiva. E esse texto ela vai disponibilizar tanto para o Ciência na Rua, quanto para outros veículos, outras, enfim, sites, blogs, etc., que ela tem acesso. E aí eu estou aqui pensando no trabalho que ela vai ter para selecionar nessa riqueza de questões que estão sendo abordadas aqui, o que é que ela vai contar para os jovens leitores dela. Bom, vez da pergunta de Vini. Vamos lá, Vini. Ira, agora aproveitando que você estava falando dos aspectos térmicos da cerâmica e entrando um pouco na minha área, né, no curso de manutenção automotiva, eu queria te perguntar assim, como que as indústrias que trabalham com altas temperaturas, por exemplo, automobilística ou aeronáutica, como que elas se aproveitam desses benefícios da cerâmica, porque alguns carros, por exemplo, que utilizam freios de cerâmica, que são bem mais caros, se você pudesse falar um pouco sobre esse aspecto. Perfeito, Vini. Então, assim, né, foi muito legal o que você falou. Às vezes, as peças cerâmicas, inclusive, são mais caras. Né? É isso, tem isso, assim, né? Aí você fala assim, pô, Ura, mas por que as peças cerâmicas elas vão ser mais caras? Se você está falando que tem terra por aí, cerâmica é terra, e tem terra para todo lado, né? Por que as peças cerâmicas vão ser mais caras? Em geral, porque elas duram mais. É isso, assim, né? Então, elas vão ser mais caras, vão ser mais refinadas, porque elas duram mais. Então, a indústria automobilística sabe que, às vezes, colocar uma peça cerâmica, ela dá maior durabilidade. Então, isso é um ponto, né? A indústria aeronáutica também, ela sabe que colocar a peça cerâmica dá maior durabilidade. Há lugares onde tem que ser cerâmica. É isso, assim. Há lugares que, na indústria automobilística, na indústria aeronáutica, em que tem que ser cerâmica, né? A gente sempre pode pegar o exemplo da vela do carro, que, né, não são todos os carros que funcionam mais com a vela de ignição, mas aquilo era um elemento que tinha que ser, né? Sim, cerâmica. Só que aí a gente entra, na hora que você vai escolher um material, se você vai escolher um metal, uma cerâmica, ou um polímero, um plástico, você vai colocar na balança a relação entre custo de produção e durabilidade. Vai colocar na balança. E, às vezes, até para tornar o preço desses bens mais acessíveis, na balança vai aquele que tem o menor custo mesmo. Né? Então, algumas vezes, na indústria automobilística, na indústria aeronáutica, se faz a escolha por não usar as cerâmicas porque vai ficar mais caro. Né? Porque aí tem uma coisa que também é verdade, né, Vinícius? O Brasil é um dos maiores produtores de cerâmica do mundo. Isso é uma verdade. Agora, a gente está muito acostumado a produzir cerâmica em formas não complexas. Como assim, Irá? Fazer piso, né? O piso é algo de forma simples. Mesmo quando você fala assim, copo, algo de forma simples, né? Assim, vasos. Então, a indústria que a gente está acostumada, ela não é uma indústria de formas muito complexas e muito finas, quer dizer, objetos muito pequenos e muito detalhados. Você vai encontrar, sim, muitos, né? Mas não é a nossa maior especialidade. Porque esses corpos mais delicados,
Então, eu vou falar assim, as cerâmicas mais delicadas, para que elas sejam delicadas e para que elas ainda sejam fortes, aí o processo de fabricação, ele ainda encarece um pouco. E, às vezes, fabricar o plástico, o polímero é mais fácil. Né? Então, esse é um ponto sobre onde é que a gente vai usar, né, nessas indústrias. Onde que a gente vai ver cerâmica? Nas indústrias que envolvem altíssimas temperaturas, são nos próprios fornos. Né? Então, na siderurgia, a gente vai ver muita cerâmica. Mesmo lá, se trabalhando com metais, você vai ver muita cerâmica, porque os materiais cerâmicos normalmente são usados para fazer grandes fornos. Os sistemas de aquecimento acabam tendo, né, materiais cerâmicos como um todo. Mas essa fabricação mais fina, que às vezes você quer para uma peça automotiva, para uma peça da indústria aeronáutica, ela ainda encarece um pouco. E aí você vai falar assim, qual é a solução para isso? Mas como que a gente resolve? Como que a gente resolve essa dificuldade de fabricar cerâmicas finas? Porque para fabricar cerâmicas delicadas, detalhadas, a grande dificuldade é o molde. Né? Precisa ter, lembra que a gente molda, a gente pega o barro e molda. É isso. Para moldar o tijolo, assim, tanto é que você vai ver os tijolos, eles não são perfeitamente iguais, né? Quer dizer, então não precisa assim, né, de um nível de detalhamento tão grande. Para moldar muitas cerâmicas artísticas, vai na mão mesmo. Mas como que eu faria para moldar o piso? Né? Você faz assim nele, também não tem muito problema. Agora, como que eu faria para moldar uma pecinha, por exemplo, assim, do tamanho do meu dedo, cheio de detalhes, assim, cheio de entalhamentos? Como que a gente faria para moldar? Esse é um grande desafio. E hoje, uma nova fronteira, olha eu de novo aqui, né? Assim, uma nova fronteira que está sendo explorada nas cerâmicas é a tal da impressão 3D. Então, a impressão 3D tem, né, aparecido por muita gente, o pessoal vai imprimindo muita coisa, muitas peças, quer dizer, que ao invés daquela impressão no papel, né, que você só vê escrito, imprimir um negócio que vai crescendo, né? Então, se você quer imprimir um bonequinho, você vai lá com plástico, às vezes, você vem, cresce, assim, opa, cresceu o bonequinho. Se você quer imprimir uma caneca, vai lá com plástico, você vem e imprime a caneca. E é um bico mesmo, que até parece de uma impressora comum, só que ele vai andando assim e vai crescendo. E aí hoje a gente tem coisas parecidas com a cerâmica. Né? Então, hoje a gente tem o bico que vai fazendo assim. Pega lá o barro, a gente pega o barro e aí a gente vai fazendo assim com o barro. E aí, como a gente consegue fazer isso bem detalhado, a gente consegue fazer uma cerâmica muito, muito bem bonitinha. Quer dizer assim, a gente consegue lá fazer, não, vamos fazer uma cerâmica aqui bem legal, bem do tamanho e da forma que a gente quer. Então, com isso, a gente também está explorando uma fronteira que pode aumentar usar a cerâmica nessas indústrias. Para além disso, né, Vinho, assim, a indústria, como chama? A indústria automotiva, a indústria aeronáutica, elas carregam um tanto de cerâmica, que essa é uma cerâmica que às vezes a gente esquece, que é a cerâmica da microeletrônica. Né? Então eu sempre brinco. Onde tem cerâmica? Onde tem muita cerâmica? No celular. Então você vai lá, pega seu celular, né? Ali tem muita cerâmica, né? Muita cerâmica, eu não consigo imaginar um tijolo ali dentro do meu celular. Meu celular antigo era um tijolo, mas eu não consigo imaginar um tijolo dentro do celular. É exatamente por essa habilidade hoje que a gente tem de fazer cerâmicas muito finas, a gente consegue fazer. Cerâmica da espessura de um fio de cabelo, a gente consegue fazer. Aí, uma plaquinha do tamanho de um fio de cabelo, da espessura de um fio de cabelo, você consegue imaginar aqui no celular. Né? É cerâmica, igual ao tijolo, mas aí você consegue. Então, dentro do avião, tem muita cerâmica, mas é essa cerâmica ligada aí a essa tecnologia eletrônica. Dentro do carro, muitíssima cerâmica, mas também essa cerâmica ligada a essa tecnologia aí da microeletrônica, do microchip, da placa de computador, muitas vezes, e aí por aí vai. Uirá, o panorama que você está traçando até agora nos diz que no Brasil
nós temos centros importantes de produção de conhecimento científico básico nesse campo. Nos diz que também temos centros de experimentação tecnológica relevante. Mas, por outro lado, a gente tem uma produção industrial, quero dizer, quando transitamos da ciência, da inovação e para a produção mesmo industrial, você nos diz que nós temos um panorama de produção nesse campo da cerâmica muito mais, uma coisa muito menos sofisticada do que essas fronteiras todas que você está descortinando. No entanto, se a gente pensar que nós tínhamos, que pertencia, nós temos, mas pertencia mais ao Brasil, uma indústria como a Embraer, a gente está falando também de uma indústria que trabalhava possivelmente com esse campo da cerâmica nas suas fronteiras mesmo de uso dentro da indústria aeronáutica, né? Então, você descortina um campo de possibilidades. Mesmo que hoje a gente faça mais piso do que avião, você descortina um campo de possibilidades que vai do conhecimento de base até a indústria inovadora, etc., impressoras 3D fazendo inovação, etc. O que eu queria saber você é um professor, desde 2014, trabalhando aí com essa moçada jovem no Instituto Federal, no campus de Piracicaba. Quando primeiro, você leva seus alunos para verem de perto alguns desses laboratórios, eventualmente, sempre, quer dizer, saindo desse ambiente de pandemia atual, né? Eu digo em situações normais. E aí, quando você leva esses alunos, neles surge uma dúvida do tipo, muito bem, se eu achar isso lindo e maravilhoso e quiser pesquisar isso, eu vou poder sobreviver? Onde eu vou trabalhar? Como é que eu vou resolver a minha sobrevivência material mesmo, financeira, se eu ficar pesquisando isso aí? Quer dizer, como é que isso se apresenta para os estudantes de um instituto que é um instituto de ensino público? Então, gostaria que você abordasse um pouco isso, e logo depois eu vou ler para você algumas questões que pessoas que estão nos assistindo mandaram, e mesmo que você já tenha respondido em parte, acho importante eu ler o que é que elas estão... quais são as interrogações que você está fazendo surgir nessa nossa plateia. Então, a palavra é sua. Perfeito. Então, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, não só de São Paulo, né, existem institutos federais ao longo de todo o Brasil, eles trazem uma potencialidade, quer dizer, uma potência, um potencial muito interessante, que é essa ideia da formação profissional. Né? Porque, então, o estudante ou a estudante faz, às vezes, o ensino médio, só que integrado ao ensino técnico. Então, essa conexão com o laboratório, essa conexão com a produção de tecnologia no Instituto Federal, ela está na existência. Então, não é só uma opção minha, né? Os estudantes têm também a formação profissional. E aí, com isso, a gente chama, né, e fala assim, olha, gente, para ter uma amostra científica, por exemplo. Né? Então, eu sempre tenho esse costume, pessoal, vai ter uma amostra dos trabalhos de iniciação científica. Vou lá e combino com a turma. Gente, vão lá ver a amostra dos trabalhos de iniciação científica. E é muito interessante que, às vezes, a gente, mais do que eu levar esses estudantes para ver um dia no laboratório, o que mais desperta interesse é quando os estudantes e as estudantes veem pessoas da mesma idade fazendo o que a gente está chamando aqui de ciência. Né? Então, não é que esse estudante fala assim, pô, mas aquela ali aquela estudante que trabalha com você, que faz tudo aquilo, sim. Pô, mas eu encontrei ela esses dias na fila da cantina. Isso é muito engraçado, isso é muito mais significativo do que eu pegar um por um e falar assim, vamos no laboratório, porque eles vão falar assim, lá vem
né? Então, também chamar para curiosidade tem a ver com a pessoa assim, eu também posso fazer. Porque às vezes é isso, são jovens de 16, 17, 18, 19 anos que ainda vem lá no professor, né? Aquela pessoa que não parece comigo, né? Então, lá a gente tem, sim, esse hábito. Então, assim, tirando o ano agora da pandemia, tem sempre isso, né? Um ano complicado, mas faço sim, né? Então, vai ter a mostra de iniciação científica. Pessoal, vamos lá ver, vamos ouvir. E aí, assim, já tiveram estudantes que vieram trabalhar junto conosco depois de assistirem essas mostras. De falar assim, professor, eu ouvi aquilo ali, eu me interessei, peguei aquilo, aquela palavra-chave, né? Então, esse é um ponto. E aí, quando se alguém fala assim, é possível, né, viver disso? Porque também é isso. Professor, mas o que você faz? Essa história, né, de ser cientista, às vezes no Brasil vai se misturando com ser professor, né? Assim, né? Então, meus estudantes vão me chamar de professor, qual é que é? Você vive bem, você não vive bem? Quer dizer, você tem férias abundantes, você passeia aí pelos lugares mais elegantes do mundo ou não? E é mais comum eu ouvir o questionamento se eu sobrevivo como professor do que se eu sobrevivo como cientista. Porque também se apresentar como, oi, eu sou cientista, é raro, né? Você nunca ouve, oi, eu sou cientista. Vai falar, gente, eu vou sair da pessoa. Porque existe essa ideia, né, de que o cientista ele é muito... Ele é uma pessoa muito isolada do mundo, né? Então, assim, né, ninguém pensa no cientista como... Eu sempre insisto, ninguém pensa no cientista como uma pessoa normal, que anda, toma sorvete, assiste filmes, chora em filmes, canta músicas. Quer dizer, cientistas fazem tudo isso, né? E aí, o outro ponto, né, da pergunta, Mariluz, assim, é muito legal, porque o Brasil, ele vai muito bem na indústria de cerâmica, inclusive do ponto de vista de tecnologias, mais do que a gente chama de cerâmicas tradicionais. Então, também, assim, quando eu falo que o Brasil é um dos maiores produtores de cerâmica no mundo, o que a gente vai chamando desse setor de piso, azulejo, louça sanitária, na verdade, nós somos referência, né? Assim, nós somos um dos melhores do mundo para fazer isso, né? Mas existe um outro setor da cerâmica e a gente dá esse nome diferente. Essa cerâmica do vaso a gente chama de cerâmica tradicional. E existe esse outro setor, que é a cerâmica do celular, que é essa cerâmica, às vezes, do avião, da Embraer, que a gente vai chamando de cerâmica avançada. E esse é o termo mesmo que usa, assim, né, amplamente. Existe quem trabalha com cerâmica tradicional e existe quem trabalha com cerâmica avançada. A Embraer é um exemplo de empresa brasileira, assim, né, com um grande potencial para usar cerâmica avançada. Um grande potencial, porque seria muito interessante. Do mesmo jeito, por exemplo, que o setor de petróleo no Brasil tem grande potencial para usar cerâmica avançada. Agora, o que seria muito importante? Que quem fosse usar cerâmica avançada chegasse no próprio país e falasse assim, a gente vai desenvolver aqui, sabe assim, do básico, da ciência básica até essa cerâmica avançada. A gente já faz isso. Da cerâmica básica até a indústria de cerâmicas tradicionais. A gente faz a trajetória inteira. Essa trajetória para cerâmicas avançadas a gente não consegue fazer tão amplamente. Por isso que é muito legal o CNPEM, né? Então eu volto, o CNPEM é um centro de pesquisa que está muito avançado, que o CNPEM ele faz o esforço para que tudo aquilo que ele vai usar, ele mesmo produza. Assim, é um esforço muito grande. A gente precisa de uma peça. Vamos fabricar. E se a gente não fabricar, vamos ver no Brasil quem fabrica. Porque aí eu faço um centro de cerâmica, de pesquisa, né? Um centro de tecnologia. Eu faço um grande centro de tecnologia. Mas todo mundo ao meu redor participou. Porque aquele fez um parafuso para alta tecnologia que precisa ser diferente. Aquela outra pessoa fez um vidro para alta tecnologia que também precisa ser diferente. Aquela outra pessoa fez um termômetro para alta tecnologia que também precisa ser diferente. Então, por isso a apelação, né? Fazer as coisas nessa linha do avançado é legal, porque vai trazer
assim, né, vai precisar que todo mundo faça, né? E aí vai poder que todos esses estudantes que eu já tive, né, então pega todos os estudantes que eu tive até hoje, né? Um monte, não vou falar o número porque vai ficar parecendo aqui que eu sou velho, mas assim, todos esses estudantes que eu já tive, todos, se todos eles quisessem fazer pesquisa em cerâmica e ciência dos materiais assim, para ter espaço para todo mundo, a gente precisa do Brasil fazendo tudo, né? É cerâmica avançada, é polímero avançado, é plástico avançado, é metal avançado, é tudo avançado, porque para cada uma coisa avançada que a gente faz, a gente movimenta mais gente, a gente movimenta a base. Todas as vezes que a gente compra algo avançado de algum lugar, a gente também compra a base dele. Infelizmente é isso, né? Por isso que a gente apela, assim, a gente fala assim, a gente precisa fazer cerâmica avançada. Por quê? Porque no dia que eu fizer cerâmica avançada, toda a base de fazer cerâmica avançada também está aproveitando, né? E a gente é um país que tem muito potencial para muita coisa. Beleza, Uirá. Olha, eu vou então ler aqui algumas perguntas que nos foram enviadas, e aí vai ser bom porque pelo menos uma delas é dirigida a todos os painelistas, o que vai permitir aos estudantes saírem da posição de entrevistador para entrevistado. É o seguinte, deixa eu começar a ler aqui. Fazendo a ressalva de que eu acho que, em grande parte, foram respondidas. Mas nós temos aqui, primeiro, a pergunta da Darcy Ventura: como produzir cerâmica garantindo a sustentabilidade socioambiental, sanitário, com redução de riscos à saúde e meio ambiente? Depois, pense aí, Uirá, o que você acha que já respondeu e o que seria preciso reforçar, colocar algum ponto. A pessoa também pergunta como a cerâmica revelou uma cultura, né? Na verdade, ele diz, essa era a minha indagação, mas você já está respondendo motivado pela pergunta do Vinícius, também do Darcy Ventura, né? Aí o Gui Fiore pergunta, gostaria de fazer uma pergunta em relação ao uso da água. É sustentável a produção do barro? Tem a ver com aquelas coisas que Lara levantou também, né? E o processo de produção de barro é demorado? Como é que é feito? Aline Mansur pergunta, pensando na matéria-prima para a produção de cerâmica, podemos pensar em reaproveitamento de resíduos de construção civil? E aí, Valmir Moraes pergunta para todos os panelistas. E aí, cada um de vocês podem dizer se querem responder a alguma dessas questões. Primeiro, quais as propriedades da cerâmica estudada e como esse estudo pode afetar e auxiliar no cotidiano do cidadão? Segundo, do mesmo Valmir, o continente africano teve alguma contribuição com a tecnologia conhecida atualmente das cerâmicas? Terceira pergunta, no Instituto Federal se auxilia na formação de pesquisadores. Como se faz isso? E ainda, o Valmir Moraes diz assim, meus questionamentos foram todos respondidos com a explanação do professor Uirá. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de todos. E a Janaína Campeão diz assim, vocês falaram sobre o viés de divulgação da cerâmica e como isso funcionaria na prática. Como você introduz a cerâmica nas matérias básicas? Então, aqui a gente tem um campo todo, boa parte já respondido, mas o Uirá pode começar aí dizendo o que é que gostaria de acrescentar. E aí eu penso que a gente pode fazer uma rodada, a Lara, a Lúcia, depois o Vini, dizendo o que gostariam de acrescentar de suas experiências no Instituto sobre essas questões. Pode ser assim? Então, vamos lá. Uirá. Perfeito. Eu vou tentar, então, fazer um apanhado, né, de alguma assim, pegando tudo. Algumas coisas eu acho que já tinham sido comentadas.
do ponto de vista da cerâmica sustentável, né, a sustentabilidade ela está em cuidado do processo industrial, na responsabilidade envolvida ali no processo industrial, e também está na potencialidade de usar essas cerâmicas, né? Então, tem cerâmicas que são usadas para produção de energia sustentável ou para soluções sustentáveis, né? Tem as cerâmicas que já são pensadas para isso. E, do ponto de vista de produção em larga escala, a gente precisa tomar cuidado de como que a gente pode ser responsável com o consumo de energia, responsável com todos os outros aspectos. É que eu também acho assim, que, do ponto de vista de sustentabilidade, quanto mais a gente difundir, espalhar a ideia de que cerâmica é tecnologia, quanto mais a gente espalhar, mais as pessoas vão ouvir isso e começar a olhar os problemas que existem no seu dia a dia e falar assim, pô, e se viesse uma cerâmica aqui? E aí, não é que a ideia é assim, quanto mais pessoas pensarem em soluções ao seu redor, melhor. Na verdade, o ideal do desenvolvimento tecnológico e científico não seria só para criar o próximo celular de última geração que encolhe e dobra. O ideal do nosso desenvolvimento científico e tecnológico seria para a gente resolver os problemas que nós mesmos temos. Sei lá, será que não seria possível, como eu falei da cerâmica que vai embaixo da terra, numa região que você tem muita dificuldade com um determinado plantio, você potencializar isso? De repente, alguém que ouviu agora que existe isso já fala assim, pô, de repente isso aqui era uma solução legal. Imagina você ter uma solução dessa ligada à agricultura familiar. Assim, olha por exemplo, você ter cerâmicas inteligentes para armazenar alimentos e reduzir o volume de desperdício, já que o Brasil é conhecido como um dos países com maior volume de desperdício de alimentos, e às vezes esses alimentos são desperdiçados antes de ir ao preparo. Pô, e se eu tivesse soluções tecnológicas, quer dizer, já que a cerâmica pode ser inteligente, ela não pode ser inteligente nesse aspecto também, antibactericida, do ponto de vista da gente ter a cerâmica antibactericida e evitar, quer dizer, prolongar o armazenamento desses produtos sem interferência ali na estrutura nutricional deles, né? Então, esse é um ponto. Então, isso também é ser sustentável. O ser sustentável não é só a questão... Existe a responsabilidade do lixo, da energia, mas ser responsável também, ao ponto de vista de cerâmica, é pegar tudo isso e trazer para essa aplicação, né? E produzir barro. Pô, duas pessoas colocaram isso, olha que interessante. A água no produzir barro. Por mais que a gente fale o produzir barro, às vezes a gente vai molhar a cerâmica, a gente vai molhar o pó cerâmico com álcool isopropílico, não é nem sempre água, né? E aí também a gente não vai usando litros de água, quer dizer, não é um volume de água utilizado que se compara, por exemplo, à agropecuária, não é nesse aspecto. Então, a água, sim, tem vezes que ela precisa ser água destilada, totalmente pura, porque toda impureza pode virar um problema lá depois porque você quer usar. Então, às vezes não dá para reutilizar a água, né? Mas também não é um volume de água, né? Nessa escala, mesmo quando vai para a escala industrial. E aí, na mesma linha, alguém perguntou sobre o reaproveitamento de resíduos da construção civil. Sim, isso já é pensado. Então, onde você não precisa de altíssimo grau de pureza, você pode reaproveitar. Você pega os resíduos, ainda mais se você tiver uma separação de resíduos, que é um grande desafio para nós. Se você separa os resíduos, às vezes você consegue moer, quer dizer, transformar ele em pó, né? Porque na hora de fazer o barro, normalmente a gente pega um pó, molha, né? Pega a terra, não a terra, assim, né? Pega a terra, pega o pó, molha, aí ele vira um barro, né? Só que aí, eu sempre brinco que é um barro de alta tecnologia, né? É um barro da tabela periódica. Normalmente, muitas vezes esse barro é branco, amarelado, que é a cor de muitas cerâmicas que a gente vai usando, né? Por exemplo. Então, pega esse barro, aí molda, coloca no molde, prensa e faz. Então, para produzir esse barro, normalmente é isso. Eu vou escolher se vai alumínio, se vai, vamos ver, se vai zinco, quais são as coisas da tabela periódica que tem. E, por fim, a pergunta sobre cerâmica nas matérias básicas
eu imagino que seja do ensino fundamental. Esse é um sonho, né? Os estudantes que têm aula comigo sabem que eu brinco assim, imagina que legal se tivesse aula de cerâmica. Mas, na verdade, se a gente traz a cerâmica lá naquele momento, a gente pode explorar a dimensão artística mesmo, de pegar o barro, assim, e modelar. Essa é uma dimensão artística. E do ponto de vista das chamadas ciências da natureza, a gente pode discutir, né? Se vai para a questão de química. Mas a gente não tem química no ensino fundamental. Mas pode ir no lúdico mesmo, né? Então, aquela mesma cerâmica que vira uma arte, ela também é uma cerâmica que depois pode discutir do que ela é feita, pode discutir, por exemplo, como que seria a diferença da terra daqui da região do interior de São Paulo para a terra, por exemplo, da região do Mato Grosso, que são terras, quer dizer, a terra é diferente, e como que seria a terra, no Brasil não tem região vulcânica, né? Mas como que seria pegar a terra numa região litorânea, né? E isso tudo na atividade de moldar. E a gente está explorando. Cerâmica. E aí é lá na educação básica mesmo, né? Lá no ensino fundamental. Porque o que a gente quer é essa possibilidade de olhar para as coisas e despertar curiosidade. Eu tenho uma caneca, aí eu vou fazer a minha própria caneca. E eu preciso... O que é aproveitar a ciência da cerâmica? Vamos criar curiosidade. Gente, do que é esse barro? Por que esse barro não é chocolate? Até porque não pode comer, né? Assim, por que esse barro não é chocolate? Por que o barro por que o outro barro é verde? Como que faz? Por que o meu barro não dá? Porque se a gente tivesse a possibilidade de pegar terra mesmo, de 3 lugares do Brasil, né? Vamos supor, a gente pegaria as crianças e fala assim, tenta todo mundo fazer. E aí alguém fala assim, pô, professora, a minha não vai, esse tanto de água não vai. Você tem já a curiosidade, por que não vai? Não vai porque é uma terra diferente, é uma terra que vem de outros lugares, é uma terra que tem uns outros processos, né? E são possibilidades múltiplas, né? Pode ir na linha da tecnologia, né? Pega o seu barro, já que é legal manipular as coisas, né? É um mecanismo de aprendizado, é esse experimentar, esse tátil, né? Vamos pegar a terra. O que tem de terra no seu celular? Tem isso. Vamos ver o que tem de terra. E assim, nisso a gente pode explorar muito, né, a questão das cerâmicas. Aí se vai avançando, né, para o ensino médio, aí a gente abre um gama de possibilidades muito grande, né? Mas assim, desde como que funciona um filtro? Como que funciona o filtro? Tal. O filtro funciona assim. Vamos pegar o filtro. Vamos pegar aqueles potes de água. Eu juro que eu já vou parar de falar. Vamos pegar aqueles copos de água, né? E olha que negócio legal. Vamos pegar um copo de água e deixa a água lá. Um copo de barro. A água sumiu. Por que a água some? Né? Assim, porque é isso, né? Deixa lá. A água sumiu. A água sumiu. E olha que pergunta boba. Onde foi parar minha água? Né? Às vezes eu vou viajar, deixo a água no meu filtro, na hora que eu volto não tem. Onde foi parar minha água? Por que se eu deixasse ela no galão de plástico, não? E no filtro de barro, no filtro de cerâmica, assim? Quer dizer, e são perguntas simples, quer dizer, para despertar curiosidade, que esse é o importante, né, nessa idade. Eu penso assim, primeiro ciclo do ensino fundamental, segundo ciclo do ensino fundamental, né? Até biologicamente. Tem bactéria que vive na cerâmica, tem bactéria que vive na cerâmica. Aí tem aquela história, né? Bactéria do bem, bactéria do mal, e por aí vai. Nós estamos chegando ao fim do nosso encontro, da nossa entrevista coletiva, do nosso diálogo. E então eu vou passar para Lara fazer algum comentário como entrevistada, não como entrevistadora, dessa experiência, da sua experiência no Instituto. Acho que se a gente der para cada um 2, 4, 6... Se a gente der para cada um 2 minutos e meio, a gente consegue encerrar no nosso tempo. Lara, a palavra é sua. Legal, gente. Muito, muito massa estar aqui. Acho que é sempre incrível esse tema. E eu vou comentar um pouquinho, já que foi trazida essa questão, sobre o que a gente faz lá, né? Então, pensar, o Ceramicando, ele é um grupo grande, com vários estudantes, e que a gente pesquisa temas relacionados à cerâmica, mas de diversos aspectos, diversas vertentes. Aí, o que eu faço lá é, basicamente, pegar esses estudos e a gente usar a cerâmica como tema gerador para divulgação científica. Então, tem muito a ver com o que o Urá respondeu na última pergunta, que é falar assim, beleza, como que a gente leva isso
para uma criança, para um adolescente, como que a gente vai mastigar de alguma maneira aí, se levar, para ser uma troca também de saberes, né? Para a gente pegar lá e o que eles têm, o que nós temos e fazer essa troca. Então, é basicamente isso. E foi incrível estar aqui. Acho que a gente saiu daqui bem, bem cheio de que cerâmica não é só prato, não é só azulejo de banheiro, mas é incrível, assim, você pensar que a gente tem realmente vários temas a partir disso. E é isso. Obrigada, Lara. Lúcio, sua vez. Um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer por essa oportunidade, agradecer também pela interação de todos que estão assistindo. E é isso. O Valmir perguntou, né, sobre como o Instituto auxilia na formação de pesquisadores. Olhando assim pela minha experiência como uma aluna que saiu do ensino fundamental, né, entrou no Instituto Federal no ensino médio, o aluno tem a sua visão de mundo ampliada pelo contato com laboratórios, como o Ira colocou, contato com professores que fazem pesquisa, professores que fizeram mestrado, doutorado, que se interessam por isso, e aí você tem uma interação multidisciplinar com diversas pessoas, muitas vezes também tem contato com pessoas que já estão no ensino superior, que estão em diferentes cursos, e aí você começa a ter essa visão mesmo de pergunta, de curiosidade, de ampliar mais a sua área de conhecimento. Você tem essa estrutura, esse auxílio no início de uma pesquisa. Acho que isso é importantíssimo. Então, é isso. Obrigada, foi muito bom participar. Muito obrigada, Lúcio, ótimo. Vini, você agora, o que você tem a comentar sobre isso? Eu queria agradecer a participação de todos também, a quem estava nos assistindo. Eu acho que foi muito proveitoso para todo mundo aprender um pouco mais sobre as cerâmicas. E tocaram no assunto no chat, numa pergunta sobre as contribuições do continente africano, né? E para falar rapidamente nisso, o continente africano ele contribuiu muito não só para as tecnologias de cerâmica, mas para várias outras tecnologias. Por exemplo, antes da colonização, por volta do século XIV, XIII, antes dos europeus chegarem na África, a África estava desenvolvendo em muitos aspectos. Por exemplo, o pi, o número matemático, é dado na história que os egípcios eles conseguiram se aproximar muito do número pi antes dos europeus. Alguns conceitos de engenharia civil também, por exemplo, que na África eles utilizavam vários conceitos bem avançados para a época na construção das casas, por exemplo. E quando os europeus chegavam, eles viam aquelas construções dos africanos e eles não entendiam, porque eles nem sequer tinham ideias de que aqueles conceitos eles poderiam ser usados. Então, eu acho bem importante também valorizar essa questão do desenvolvimento africano, das tecnologias, e o Ira tocou muito bem nesse assunto mesmo. Então, agradecer a todos pela participação, que foi muito proveitoso. Eu gostaria de dizer, então, que foi realmente um prazer essa primeira experiência dessa parceria e dos 3 encontros que nós vamos ter, né, nesses nossos diálogos sobre materiais e suas histórias. Esse primeiro pedaço da magia da cerâmica foi fantástico, gostei demais da dinâmica, da fala de todo mundo, e o Irá deu uma aula extensa e movimentada, dinâmica. Os estudantes aqui, os 3 entrevistadores, foram ali com perguntas em cima mesmo das questões fundamentais, importantes, para a gente descortinar um pouco mais do que se trata, que campo é esse, o que é isso, e dizer que certamente estaremos de volta com um segundo encontro. Estamos pensando no dia 17 de dezembro, nós vamos confirmar isso, vamos confirmar quem será o professor convidado para ser o entrevistado, e aí voltamos aqui. Então, os agradecimentos aqui do Ciência na Rua por essa bela parceria com o Grupo Ceramicando do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Piracicaba. Muito obrigada a todos e todas.